Olá, minhas irmãs. Olá, Tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou a Jordana. eu sou a Jamile. E hoje nós estamos aqui porque nós estamos com um projeto da nossa Regional de Mulheres, que é a leitura do livro de Filipenses. A proposta, né, o nome do projeto é Viajando com a Bíblia. E a proposta é que nós peguemos as nossas malinhas e embarquemos no livro, né, e cada livro é um destino. E esses destinos mudarão as rotas da nossa vida, né, afinal de contas, além, né, de nós embarcarmos para uma história lá no passado, É verdade. que atua nos dias de hoje, né, que é palavra viva para a nossa vida no dia de hoje, muda a rota da nossa vida. A palavra do Senhor, ela traz transformação. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é a rota que nós temos que seguir, não é verdade, Jami? Claro, sempre foi. Sempre foi. E olha, ela tá tão linda aqui com a mamãe, fazendo a leitura desse livro. Minha convidada especial. Tô muito feliz que você tá aqui, viu, filha? Eu também. Então nós vamos pegar a nossa Bíblia. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer simplesmente a leitura, tá bom? Eu peguei a minha Bíblia devocional, eu vou fazer a minha leitura com vocês, tá bom? Junto com a minha filha, como a gente faz aqui em casa. Então, eu peguei minha Bíblia. A Bíblia que eu faço é essa daqui, ó. Essa aqui é a minha Bíblia para devocional, que é Para um Tempo Como Este. Se eu não me engano, é da editora Vida. Gente, eu gosto muito dessa Bíblia, sério. E ela é a Note. Eu ganhei ela no final do ano passado, eu tô usando ela este ano. Então, à medida que eu for fazendo, né, a leitura, eu vou anotando aqui. Eu lembro já de ter lido na minha vida o livro de Filipenses, né, por muitas vezes a gente vê como pregações, mensagens e tudo mais, e na comunidade, né, na igreja, né, quando é uma igreja bíblica relevante, graças a Deus, a Pentecostal da Bíblia na qual eu pertenço, é uma igreja que procura, né, fazer isso, ler a palavra de Deus. Então, tenho certeza que eu já li aqui o livro de Filipenses. Jamila, eu não sei, você já leu o livro de Filipenses, Eu Jamila? acho que nunca. Então, vamos lá pela primeira vez? Cadê sua Bíblia, filha? Vou pegar rapidinho. Isso aqui do meu lado, a minha fita rosa. Isso, ó, quando eu estou fazendo meu devocional, eu gosto de usar muitas canetas, porque eu marco. Eu gosto de algo colorido, eu gosto de algo, sabe, ter um monte de coisa à disposição, post-it, essas coisas. Mas como eu estou aqui junto com a minha filha, hoje eu vou me atentar só nas canetas, né? E eu não vou ficar aqui Mas foi colorido. eu não vou ficar aqui muito tempo, né? Mas vai ser um tempo de muita qualidade. Vamos lá. Então, eu aproveito, quando eu vou fazer a leitura de uma... O que foi? Tá, tudo bem, você não sabe escrever, você está aprendendo, você vai fazendo da sua maneira, colocando aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração. Ele escreve do meu jeito? Do seu jeitinho, tá bom? Então, quando a gente vai ler um livro, né, da Bíblia, a gente vai fazer... E eu indico pra você fazer isso, leitura de livros curtos, e principalmente do Novo Testamento, pra que é de melhor entendimento, né, são coisas um pouco menos complexas. Eu convido você a ler estes livros e pegar livros que tenham formas, né, meios de você estudar sobre o livro, né? Claro que aqui não é um estudo teológico, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode extrair e aprender através da leitura da palavra. Mas como nós não podemos deixar de ler, né, por conta das complexidades, a gente tem que começar, tem que fazer de alguma maneira, né? Se é pra ser no simples, vai no simples. Se você tem uma Bíblia que não tem todos esses recursos, vai na Bíblia e leia, mas leia a palavra de Deus. É muito bom nós lermos livros, né, de autoras renomadas, autoras que são, assim, edificantes mesmo. Eu tenho lido livros da própria Viviane, que assinou essa Bíblia aqui de estudo para mulher, e outras várias, que agora eu não lembro muito bem os nomes. E elas jorram, né, sabedoria naquilo que o Espírito Santo de Deus fez na vida delas. Só que tá na hora também, né, de nós não só ficarmos nos alimentando daquilo que é jorrado na vida de outras pessoas. Nós temos que também começar a ter experiências da leitura da palavra, experiências nossas com Deus, e fazer com que nós edifiquemos outras pessoas também através daquilo que Deus deu para nós, né, na nossa intimidade com o Pai, na nossa leitura, no nosso estudo, né, que eu tenho certeza que, assim como aquelas mulheres, essas mulheres renomadas, conhecidas seus nomes são conhecidos nas redes sociais, melhor que ser conhecido pelas redes sociais, irmãs, é os nossos nomes serem reconhecidos por Deus lá no céu. E aqui tem mulher que o nome é reconhecido por Deus lá no céu, amém? Assim como elas têm seguidoras, né, que a seguem através da palavra do Senhor, né, daquilo que Jesus faz, você também é uma mulher que tem seguidoras, suas lideradas, suas filhas, sua família. Nós temos muita responsabilidade. Então vamos lá? Então vamos lá. Filipenses, filha. O livro de Filipenses é uma das cartas escrita por Paulo, né? Então, aí aqui, ó, nessa primeira parte onde faz um mapa mental daquilo que nós vamos ler em Filipenses, ele fala, né, que o apóstolo Paulo, com a possível colaboração de Timóteo, foi quem escreveu esse livro de Filipenses. Que esse livro de Filipenses é uma carta, viu? É uma carta. E o tema central desse livro é a alegria em Cristo. Ele foi escrito quando Paulo estava em uma prisão lá em Roma. Olha que interessante. Vamos lá, significado do título. Filipenses se refere aos habitantes da cidade de Filipos. Então,
pertencentes ao Império Romano na Grécia, onde Paulo estabeleceu uma igreja durante sua segunda viagem missionária. O objetivo do livro: agradecer o apoio financeiro que os filipenses enviaram a Paulo, encorajar a unidade e a humildade entre os cristãos, exortá-los e se alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Ó. Filipenses também vai falar a respeito de Cristo. E olha o que ele fala de Cristo. Quem é Cristo? Isso, Jesus. Cristo é o centro de Filipenses. Paulo apresenta Jesus como o exemplo supremo de humildade e obediência, como a fonte de alegria e força para os cristãos. A carta aponta para a esperança futura na ressurreição e na glória eterna com Cristo. Filipenses se concentra na alegria em Cristo, na unidade da igreja e na humildade. Vamos lá, que tem uma parte aqui, ó, curiosidades. A carta aos Filipenses é conhecida como a epístola da igreja por causa das referências de Paulo ao regozijo, apesar da sua prisão. Filipenses 2:5-11 é considerado um dos hinos cristológicos mais antigos, pois exalta a humilhação e exaltação de Cristo. Gente, perdi aqui minha filha para o meu filho mais novo, mas também se ela não fosse com ele, eu não ia conseguir terminar essa leitura aqui. Então vamos lá. Tudo coopera para o nosso bem, né? E então, vamos lá. Saudações de Paulo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Então aqui, né, é o início da carta que ele está endereçando à igreja que está em Filipos. Ação de graça e oração de Paulo. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a Deus. Sempre oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o fim, até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos. Com a mesma compaixão de Cristo, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em crescimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Aqui nessa primeira parte, né, percebe que essa igreja é muito amada por Paulo, né? E aí o que eu venho refletindo, né, nessa leitura. Será que alguém sente isso ao meu respeito? Né? Porque isso aqui é muito forte, gente, é muita gratidão, né? É a igreja, isso é a igreja de Cristo. Né? Paulo tá falando aqui que eles ajudam até hoje, né, sendo cooperadores com ele. Então, nessa cooperação, gente, são recursos financeiros, né? E, porque ele acrescenta, e propagando as boas novas. Eles não só abençoam, mas eles fazem a parte de propagar o evangelho, né? Propagar as boas novas de Jesus. E ele enfatiza a fidelidade dessa igreja para com ele, que ele fala que até então, né, eles estão o ajudando. E a oração dele é que eles permaneçam firmes em Cristo Jesus. Né? Aqui são ótimas referências dessa igreja. Você. Alguém pode dizer isso de você? Porque a Bíblia, né, gente, a gente lê pra Deus falando conosco. Aqui fala de uma igreja no total, né, mas nós somos a igreja do Senhor. Eu faço parte de uma igreja. Talvez nem todos daquela igreja de Filipos tinham condições, talvez nem todos faziam, como a gente conhece, né, uma igreja. Mas tem aqueles que se destacam mais, tem aqueles que colocam a cara pra bater, aqueles que dão a identidade da igreja local, né. Onde será que eu estou nisso? Onde é que o meu coração, onde é que os meus esforços têm estado? Né? Será que eu tenho sido uma grande cooperadora a ponto de que pessoas sejam impactadas com aquilo que Deus faz na minha vida e eu consigo transbordar isso na vida da outra? Porque muitas vezes nós colocamos desculpas que assim, Deus sabe o que eu faço, Deus sabe o que eu faço, Deus sabe. Mas aqui na palavra do Senhor mostra que Paulo foi impactado diretamente. Deus sabia também. E hoje nós sabemos o que aquela igreja impactou na vida de Paulo. E nós temos que proceder assim, né? Afinal de contas, se não fosse pra gente aprender, não estaria aqui. Agora vamos continuar. Aí a próxima estrofe, né? O tema é a alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Gente, Paulo estava preso, certo? Tudo o que aconteceu com ele aconteceu e ele reconhece que era tinha ajudado, né? O evangelho a chegar. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui tornou mais confiante no Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo era um exemplo, então ele inspirou aqueles que estavam junto a ele, né, perto dele, até um pouquinho mais longe. Onde a história, onde a notícia em que Paulo estava preso chegou, né, com certeza houve uma
movimentação aí para que houvesse encorajamento. Afinal de contas, hoje, depois de quantos anos, nós temos Paulo como referência e mesmo nós não estando na mesma época que ele nos encoraja, né, a propagação das boas novas. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Gente, mais do mesmo aqui, não é? Mais do mesmo. Isso acontece na sua igreja aí, talvez? Talvez sim, talvez não. Ah, gente, pessoas são pessoas, sendo a época que for, né? Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas obras. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com a sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Olha o recado para nós. Isso me alegra e continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Tá aquilo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Vai. Aí, próxima estrofe. É que aqui, né, gente, eu não sei se na sua Bíblia tá aí, mas eu acredito que sim. É separado por estrofes, né? E mostra aqui tema, né? Vamos lá. A vida de Paulo é dedicada a Cristo. Minha grande alegria, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Gente, se isso não é uma injeção de fé na nossa vida, né? Se isso não é mudar nossa rota dos nossos pensamentos aí, que muitas vezes a gente tá deixando, né, os nossos pensamentos muito caídos, no sentido de que o evangelho não é mais nada, que viver para Cristo, fazer aquilo que o Senhor quer, estar dentro da vontade de Deus, sendo eles momentos de sofrimento, isso é uma perda de tempo. E é mentira, né? O Paulo estava preso, passando por momentos terríveis, né? E qual será a sua prisão aí? Né? Qual será a sua prisão? O que é que tem te dado paz? O que é que tem te dado alegria? Onde está o nosso coração mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos determinou a ser e a fazer? Essas perguntas que nós precisamos nos perguntar. E aqui já está terminando o capítulo 1, né? Uma vida digna das boas novas. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir ao meu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Deixa aqui frisar, né? Um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada pelas boas novas, firmes e unidos, gente. Esse é o propósito da igreja. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por meio dele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém? E aqui termina a leitura do capítulo 1. Né? Aqui no versículo 29, pois sei que vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo. Gente, o inimigo da nossa alma tem tirado isso aqui dos nossos corações. É um privilégio crer no Senhor Jesus Cristo. Eu muitas vezes oro nas minhas orações e eu sou grata ao Senhor. Eu falei, Deus, quero te agradecer pelo teu Espírito Santo ter me convencido na minha juventude de crer no Senhor, porque é muito melhor crer no Senhor Jesus Cristo. E eu me alegro muito nisso, irmãs. É um privilégio poder fazer parte do corpo de Cristo. Porque, olha esse cenário de Paulo. Ele estava em prisão, mas o coração, a alma dele estava alegre, né? Por quê? Porque ele cria no propósito do Senhor. E ele sabia que tudo aquilo fazia parte do processo para que as boas novas fossem pregadas, porque era isso que ele esperava. Ele sabia que era isso que o Senhor queria dele. E que o ambiente que ele estava, não estava mudando, as pessoas poderiam achar que estava parando o processo. Mas não, fortaleceu ainda mais o processo. Né? Porque até aqueles que estavam fazendo, né, para se aparecer por inveja também estavam falando das boas novas. Então tudo coopera para o nosso bem. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se você está numa prisão. Eu não sei se você está na cova de leões. Eu não sei se você está participando de um exército aí que tem um gigante afrontando você. Eu não sei o que você está passando. Mas é um privilégio estarmos em Cristo. Que em nome de Jesus as nossas forças sejam renovadas. Que possamos aprender como a igreja de Filipos,
né, aqui em Filipenses, que nós possamos ser constantes, corajosos, ter essa ótima fama daquele que está junto, lado a lado, uns dos outros, aquele que está junto com o missionário, né? Porque Paulo era um missionário, a igreja estava sustentando o missionário. Você tem sido um missionário, ou você tem ajudado um missionário, você tem feito missões, né? Olha que importância, né? A igreja de Filipe mostra aqui como exemplo para nós. Então vamos lá, irmãs. Eu não sei qual estado está hoje o seu coração, a tua vida, mas eu tenho certeza que é dia de mudar de rota. Amém? Um beijo pra você e até a próxima.